No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde na pandemia. A pandemia revelou um novo cenário na saúde do país, comprometendo o objetivo da Agenda 2030 da ONU, o ODS 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e em todas as idades. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber o Jacques Steinbock, que é médico intensivista e chefe da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O Érico Vasconcelos, cirurgião dentista, especialista em terapia comunitária, há 17 anos atua na gestão do SUS, terceiro setor e iniciativa privada. Ele é fundador da Universaúde, uma startup que inova nas realizações de ações, capacitações e treinamentos. A co-apresentação do programa é do jornalista Franklin Valverde, que também vai trazer as informações e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a Lê da Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Jacques, bom dia, Érico, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS, na Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Frank. Joel, eu quero destacar a reunião que vai acontecer na semana que vem, que é a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, né, que é um tema que interessa a todos os países do mundo. Então, na partir da semana que vem, no dia 1º até o dia 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, vai ter essa reunião da COP26, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. E o Brasil vai ser a bola da vez, né, com essa destruição que está tendo da Amazônia, né? Às vezes por omissão, às vezes por ação do governo federal, né, ação e não estar exercendo o seu papel como deveria para proteger a Amazônia e dar um desenvolvimento sustentável para a região. No entanto, ela está sendo destruída e, com certeza, isso afetando todo mundo, e o Brasil vai ser a bola da vez nessa discussão sobre a mudança climática que será discutida na ONU. Falando dessa iniciativa que vai se realizar na semana que vem, lembrando aos nossos ouvintes que o Brasil está isolado, né, politicamente e socialmente de todo o mundo, né, pelas atitudes do governo federal. Bom dia, Jacques. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia a todos. Érico. Érico, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos. O SUS é o Sistema Único de Saúde, ele atende mais de 190 milhões de pessoas no país. 80% da população de baixa renda depende dos seus serviços. Com a pandemia, o papel do SUS foi fundamental para garantir assistência à maioria da população. O trabalho realizado pelo SUS foi essencial durante a crise sanitária para evitar o caos na saúde pública. Bom, o SUS é referência mundial, mas durante a pandemia tive uma descontinuidade das políticas públicas na área de saúde. As razões são várias, mas eu queria te ouvir, Jacques. Bom, primeiro só reforçando aquilo que você... Bom dia a todos, né? Só reforçando aquilo que você acabou de falar, Joel, eu acho que assim, se nós tivermos algum sucesso, alguma capacidade de sobreviver a essa pandemia, isso foi por conta do SUS. Literalmente, quem pegou o boi pelo chifre na pandemia foi o SUS. Com a sua estrutura montada, com a sua capilaridade, né, que consegue chegar nos grotões, e não só, eu não vou deixar esses verbos no pretérito, né, porque isso continua em curso, né? Hoje, o Programa Nacional de Imunizações ele só é possível por conta da estrutura de equipamentos públicos que nós temos, né, que é o SUS. E o SUS não é apenas uma palavra, uma sigla, né? Ela é também o contingente humano, os profissionais de saúde, grande parte dos quais concursados, e que fazem do SUS ser o que é e que o trouxe até esse momento. Né? O que nós temos visto agora, nesse momento, em alguns locais do país, não só um não reconhecimento deste papel fundamental, mas também uma tentativa de desmanche, né, daquilo que é o coração desse sistema, que são os seus recursos humanos. Então, a gente vê hoje, por exemplo, eu falo, pegando assim, o Chagall já dizia, né, você tem que descrever
a sua vila e você descreverá o mundo, né? Então, eu vou dizer exatamente o que está acontecendo na minha vila, né? No Hospital Emílio Ribas, que já era conhecido, né? Uma instituição centenária, mais de 120 anos, a serviço da população, sempre na área de doenças infecciosas, e que, neste exato momento, enfrenta uma crise aí em relação à substituição justamente dos seus recursos humanos. O que acontece é que o hospital ele não é apenas o hospital é uma estrutura física, né? Argamassa, cimento, fios e encanamentos. O que faz de um hospital ser o que é, o que fez o Emílio Ribas ser o que é e chegar aonde chegou, é justamente a qualificação do seu corpo clínico. E isso só é possível por conta da ascensão, né? Da entrada no serviço público, da carreira, né? que as pessoas fazem, os profissionais fazem no serviço público, que garantem que, a qualquer momento, quem entrar lá vai encontrar um contingente treinado, especializado e experimentado. Falando de pandemias, em enfrentamentos pretéritos, né? De outras pandemias que nós já tivemos. E o que está acontecendo neste momento, e eu acho que nós vamos voltar a conversar sobre isso, é por conta da ausência de concursos públicos, é uma decisão política, nós não estamos conseguindo repor esses quadros e, em troca disso, o que está havendo é uma substituição por organizações sociais terceiras, que não garantem essa qualidade que eu estou colocando aqui. Como você disse, Jacques, ao longo do programa a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Agora eu quero ouvir o Érico. Érico, essa descontinuidade de políticas públicas durante a pandemia, eu nem me citei ao Jacques, mas as razões são várias, né? O negacionismo, a falta de investimento, a ausência de compra de vacinas, mas eu queria ver você, como é que você está vendo essa atuação das autoridades em relação ao Sistema Único de Saúde? Com muita apreensão, né, Joel? Né? Bom dia a todos os participantes aqui conosco desse momento tão especial, aos colegas aqui desse nosso bate-papo. Primeiro começou com uma ausência de liderança na pilotagem gestora da pandemia. Isso trouxe para a gente, da gestão do SUS, bastante apreensão, né? Então, na hora em que houve todo esse desarranjo na liderança dessas ações voltadas para a melhor gestão da pandemia, o país ali perdeu as rédeas da condução desse problema tão grave que a gente enfrentou, né? Então, entre governo federal e gestores, de fato, quem pagou o preço foi a população, com todo esse contingente extraordinário de pessoas que perderam suas vidas, e aí incluo as vidas do meu próprio pai, que há 6 meses nós perdemos em função da Covid-19 também, como se não bastasse. Então, eu acho que esse é um ponto que me chama bastante atenção. Houve uma liberação muito grande de recursos financeiros para os municípios e estados darem conta das demandas da pandemia, mas isso ocorreu de uma forma muito desastrosa, na medida em que isso não teve isso ficou solto. Isso literalmente chegou do jeito como só poderia ter chegado, uma vez que não houve gestão, e isso tudo coincidiu ainda, Joel, com um fato importantíssimo na nossa história, que é o 4º e último ano de gestão dos mandatos municipais, da maioria dos prefeitos. No exato instante em que a pandemia recrudesceu, a gente estava ali naquele momento em que estava rolando aquelas campanhas eleitorais municipais, e o resultado disso foi o que aconteceu no início do ano de 2021. Então, dentre uma série de outros fatores, estes foram os que eu gostaria de apontar. Inicialmente destacar, né? Jacques, eu tenho visto a gente conversa muito com a população, né? Através, não só com os nossos entrevistados, nós crescemos nos vacinando, né? Vacinando várias vacinas, todo mundo tem no seu corpo. E agora a gente tem um retrocesso em relação à vacina que é impressionante, porque essa descontinuidade compromete não só o combate ao coronavírus, mas a outras doenças que já existem, né? Que eram combatidas, por exemplo, pelo Instituto Emílio Ribas, né? Como é que você vê esse fenômeno do negacionismo na nossa sociedade, que apareceu de uma maneira
provocando um incrível retrocesso no país. Olha, eu acho que essa é uma das heranças malditas, né, desse momento em que nós vivemos, né? Quer dizer, dar voz e protagonismo, né, a uma parcela da população, de agentes públicos e políticos que não deveriam ter essa participação, que são esses negacionistas, né? Hoje, com o desenvolvimento dos métodos de comunicação, né, com essa liberalização, né, de troca de informações, grupos organizados acabaram assumindo um certo protagonismo e criou essa situação que ela é surreal, né? No final das contas, é como você disse, nós temos um histórico, né, de adesão a campanhas de vacinação, desde pequenininhos, várias campanhas históricas bem-sucedidas. Campanha do Zé Gotinha, que praticamente erradicou, né, a poliomielite no nosso meio, né? Também, de novo, através da estrutura montada do SUS, conseguiu capilaridade para chegar nos grotões do país. E, de repente, no momento atual, quer dizer, num momento moderno, né, a gente vê esse negacionismo. Isso não é exclusividade nacional, né, diga-se de passagem, né? A gente vê que países potências, né, tecnológicas e econômicas e militares, como os Estados Unidos, enfrentam um problema semelhante. Na medida que você vai do norte dos Estados Unidos para o sul, você vê que o percentual de pessoas utilizando máscaras orofaciais vai caindo, né? Parece que é uma relação geográfica, né, com o que você encontra lá. O Nelson Rodrigues, ele atribuído a ele uma frase lapidária, ele dizia que o mundo seria dominado por idiotas, por uma questão de superioridade numérica. Eu não sei se ele disse realmente assim, se foi ele o autor dessa frase, mas se encaixa perfeitamente ao momento que a gente está vivendo, né? A gente vê, de repente, pessoas que não têm nenhuma qualificação para estar falando o que está falando, viram, de repente, líderes de opinião, né? E influenciadores. Hoje tem os digital influencers, né? Seja lá o que for que isso signifique, mas em grande parte dos casos é um idiota guiando os cegos. E o que a gente vê hoje é esse processo atrapalhando muito o combate de uma das situações sanitárias mais sérias que nós enfrentamos nos últimos 100 anos. Uma não, é a mais séria que enfrentamos nos últimos 100 anos, né? Já teríamos dificuldade suficiente sem isso, né? Mas com isso a coisa fica muito mais complicada. E essa falta de alinhamento, né, que o Érico citou aí, entre todos os poderes, entre todos os gestores, né, isso só veio para complicar ainda mais o que já seria muito difícil na nossa situação. Entre outras coisas importantes que o Jacques falou, Franklin, do Zé Gotinha. Eu me lembro, você lembra do Zé Gotinha? Sim. Acho que nós estamos aqui, já nós chegamos até onde chegamos devido às vacinas, né? Se a gente não tivesse tomado todas aquelas vacinas que nós tomamos, dificilmente nós estaríamos aqui hoje falando com todos e todas, né? Que nos ajudava a superar o medo, né? Sim, também. Apesar que a gotinha não tinha problema, o problema era as outras, né? As agulhas, enfim, né? Você deve ter vivido também, João, a época da meningite, né? Aquela do revolvinho, né? Que era a aplicação, né? Em 73, se não me falha a memória, né? Que a população inteira foi vacinada, né? E para acelerar era com um revólver, né? Um revólver de pressão que dava essa vacina, né? Nós estamos regastando essa história importante, né, na vacinação do Brasil. Não citamos lá atrás, né, a guerra das vacinas, mas é uma coisa importante. As crianças, nós somos de uma geração que tínhamos uma relação com a vacinação e naturalizamos isso. Todo ano você tinha um cartãozinho lá para vacinar. Érico, como é que você vê hoje esse momento no país? Pais de família, autoridades falando contra a vacinação. Com muito receio, a gente já tem evidências, né, que se apresentam e que trazem a repercussão negativa disso, né? A gente tem doenças que já haviam sido de alguma forma superadas, a título de exemplo aqui, a questão do sarampo mais recente, e a gente observa a circulação novamente do vírus, enfim, então é trágica, né, socialmente, principalmente porque por conta dessa repercussão sanitária, que no final das contas, como se não bastasse, como o Jacques bem disse, todo esse cenário que a gente tem diante e com muito por fazer ainda em relação à pandemia da Covid-19, ainda essa questão social para a gente resgatar a relevância da vacinação, né? Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: até 180 mil profissionais de saúde podem ter morrido de Covid-19. A letra de Lisboa
tem as informações. Olá, Leda. Estamos aguardando a Leda. Entre 80 mil e 180 mil profissionais de saúde podem ter morrido de Covid-19 entre janeiro de 2020 e maio deste ano. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS. A agência está fazendo um apelo urgente por ações concretas para uma melhor proteção dos trabalhadores do setor em todo o mundo. O cálculo é baseado numa análise de quase 3,5 milhões de mortes por coronavírus, mas a OMS acredita que o total pode ser 60% menor do que o número real de vítimas. O diretor-geral da agência da ONU declarou em Genebra que a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde são seus próprios funcionários. Tedros Ghebreyesus destaca que a Covid-19 é uma demonstração poderosa de como todos nós dependemos desses profissionais e como ficamos vulneráveis quando essas pessoas que trabalham para proteger a nossa saúde também ficam desprotegidas. A OMS destaca que, além da preocupação com as mortes pelo coronavírus, uma proporção cada vez maior de médicos e enfermeiros sofre de ansiedade, estresse, esgotamento e fadiga. Em média, 2 entre 5 profissionais de saúde estão totalmente vacinados contra a Covid, mas existem muitas diferenças entre as regiões. Na África, por exemplo, 1 entre 10 trabalhadores do setor receberam doses completas da vacina, enquanto nos países de renda alta, 80% da força de trabalho de saúde está imunizada. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a saúde na pandemia, com o Jacques Steinbock. Ele é chefe da Unidade de Terapia Intensiva do Instituto Emílio Ribas. E o Érico Vasconcelos, cirurgião dentista, especialista em terapia comunitária. Agora sim, vamos com as enquetes e as informações do Frank Valverde. Perfeito, Joel. Vamos falar primeiro do programa Recitec. O que vem a ser o programa Recitec? É uma parceria que o Observatório do Terceiro Setor fez junto com a REURB. A REURB, que é a recicladora urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou nesse programa, o Recitec. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes de aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados em equipamentos seminovos a serem destinados para institutos com projetos de inclusão digital, que são escolhidos pelos próprios doadores. Para você saber mais sobre esse projeto que o Observatório do Terceiro Setor está desenvolvendo, entre no nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E eu queria também aproveitar, João, como você disse, que as informações e a enquete, falar sobre a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós elaboramos uma enquete e aplicamos essa enquete com as pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais. E para o programa de hoje, essa enquete, a pergunta da enquete foi a seguinte: você acha que houve falta de médicos durante o período de pandemia? E olha só o resultado que nós tivemos nessa enquete. Não tem, claro, um aprofundamento científico, mas mostra a temperatura do momento em que nós fizemos essa questão. 84% das pessoas disseram que sim, que houve falta de médico durante o período de pandemia. E eu gostaria, Joel, é importante, Frank, destacar também não só falta de médicos, mas todos os profissionais da área de saúde, né? Enfermeiros, atendentes. Perfeito, é verdade, né? Quer dizer, a pergunta não dizia isso, mas está subentendido que seria todo o aparato relacionado a essa área médica. Mas, enfim, entrando nessa questão específica dos médicos, nós estamos aqui com um médico e com um cirurgião dentista. Vocês acreditam que realmente houve falta, né? Gostaria que repercutisse essa enquete. Houve falta de médicos durante o período de pandemia, ou, na verdade, faltou muito mais a estrutura que o Estado deveria dar e também a condução política durante a pandemia? O que faltou mais? Se foram os profissionais ou se foi essa estrutura e a condução política? Podemos começar pelo Dr. Jacques. Bom, Franklin, veja, essa é a percepção da população, né? Então, seja lá qual for a nossa resposta, o que vale é a opinião do cliente, né? E a gente viu que 80% deles chegou nessa conclusão. Se eu tivesse que falar internamente, eu diria que não houve falta de profissionais. Assim, os profissionais disponíveis, eles estavam lá.
O que acontece é que é uma pandemia, né? De repente, milhões de pessoas acorrem ao serviço de saúde, público ou privado, simultaneamente. Não há estrutura suficiente para fazer frente a essa situação simultaneamente. Então, nesse sentido, do ponto de vista relativo, claro, você acaba tendo muita gente procurando, aquele número de profissionais que deveria ser suficiente, mesmo expandido, jamais fará, entendeu? Encarará ou resolverá essa demanda simultânea nessa magnitude. Então, nesse aspecto, sim. Eu lembro que houve momentos em que nós tínhamos fila de espera para admissão em leitos de terapia intensiva. Isso é inadmissível, né? Quer dizer, no momento que você já tem uma indicação para um paciente ir para uma UTI, né, você já deveria tê-lo lá dentro. A gente sabe que quanto maior o tempo entre a indicação de internação em UTI, se tiver sido adequada, e a sua efetiva admissão para início de tratamento, maior a letalidade. E isso foi uma realidade pública, documentada. Então, a população, mais uma vez, está correta na sua percepção. Ao que se deveu isso? Eu vou te dizer o seguinte, aí não adianta chegar e dizer que culpar os entes públicos ou privados e dizer que falta organização. Houve a falta. Mas mesmo em locais onde não houve essa falta, a demanda dessa magnitude acabaria gerando uma situação semelhante. Poderíamos e deveríamos ter feito melhor, sem dúvida nenhuma. Se houvesse uma organização, se todos os entes federativos estivessem conversando na mesma língua, né, trabalhando com o mesmo diapasão, né, organizando os esforços, né, para otimizar o resultado. Isso, infelizmente, nós vimos que não aconteceu e certamente nós poderíamos ter saído melhor desse enfrentamento do que estamos indo, né, do que estamos saindo. Perfeito. O Érico? Eu me recordo aqui do falso dilema entre economia e saúde, né, surgindo num exato instante em que a pandemia aflorava e conquistava números inimagináveis, né? Enfim, reiterando as palavras do Jacques, o comportamento social associado aos delineamentos que eram apontados a uma certa altura, trouxeram repercussão imensamente negativa para a sociedade, atentando contra a vida das pessoas, né? Então, por mais que a gente sabe que foram abertas inúmeras posições no mercado de trabalho na área da saúde em função das aberturas dos diversos hospitais de campanha e em função da ampliação de diversos leitos pelo Brasil afora, em função da forma como a pandemia se comportava. Enfim, chegou um momento em que havia um questionamento sobre o quanto a gente ia conseguir responder a estas demandas em meio ao imenso contingente que estava sendo recrutado para trabalhar nesses espaços. Mas, de fato, eu penso que sim, a gente em algum momento deu resposta para isso, mas foi como Jacques bem disse, havia um limite óbvio, né, no desenvolvimento disso. E, de certo, a população percebeu alguma repercussão disso no atendimento, né, nos serviços de saúde pelo Brasil afora, sim. Com mais de 30 anos, o SUS, Sistema Único de Saúde, teve um papel fundamental na pandemia. Em São Paulo, desde o início da maior crise sanitária que o país enfrentou, o combate ao novo coronavírus teve como uma das referências o Hospital Emílio Ribas. Hoje, o Hospital Emílio Ribas está passando por uma crise devido à falta de investimentos e profissionais na área de saúde. Já que você já começou falando do assunto, mas qual é o principal problema que vocês enfrentam neste momento? Bom, nesse momento, eu diria o seguinte, essa crise não é necessariamente por falta de investimentos, mas sim pela maneira e pelo alvo desses investimentos. Se você consultar o governo, ele vai mostrar um caminhão de dinheiro sendo investido no hospital, e é verdade. A gente vê que o hospital está sendo reformado, está tendo a sua capacidade de atenção ampliada, isso tudo é virtuoso. Só que aquilo que eu já disse, quer dizer, o hospital não é apenas a sua estrutura física, né? Essa que está absorvendo todo esse investimento. Não é apenas a sua estrutura de equipamentos e número de leitos. O que faz o hospital ser uma referência é basicamente a qualidade do corpo clínico. E aí eu incluo tudo, não só os médicos, né? Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e etc., que fazem essa máquina funcionar. O que fez do Hospital Emílio Ribas ser o que é hoje? É a qualidade do corpo clínico que lá está.
E esse corpo clínico, ele entrou no hospital, essa minha história pessoal, por concurso público. Já é uma primeira seleção. O indivíduo que quer se dedicar à assistência pública, que quer entrar no centro de referência com o nome dessa instituição, uma instituição centenária, que tem interesse em pesquisa, em ensino, porque o Hospital Emílio Ribas é um centro formador de profissionais e em assistência de qualidade, já procura um hospital desse e presta um concurso público. Concurso esse que vai selecionar os melhores dentre aqueles candidatos. Esses, alguns ficarão ao longo dos anos, outros farão carreira mais prolongada, mas o fato é que esse sistema acaba selecionando profissionais excelentes, que fizeram do hospital ter a excelência que tem hoje. E o que está acontecendo hoje, em que pede todo esse investimento, é que especificamente em relação ao coração e à alma do hospital, que é o que garante essa fama, esse reconhecimento, os seus recursos humanos, a forma de seleção, de substituição está sendo trocada. E não entendemos por quê. Porque assim, o que está funcionando, quer dizer, é um exemplo de referência no mundo inteiro, por conta da qualidade desse corpo clínico, e de repente o governo resolve que não, isso não está bom, nós vamos terceirizar esses serviços. As terceiras, que algumas já estão em curso, você não tem garantia nenhuma, não é uma carreira. Quem está lá hoje trabalhando na linha de frente não estará amanhã. Quer dizer, é um modelo que eventualmente facilita a gestão justamente por ter trabalhando profissionais que não terão como, por exemplo, fazer uma crítica ativa, tá, ao funcionamento do hospital. É diferente quando você tem um hospital onde o funcionário é de carreira, ele faz aquilo na sua vida, ele estava lá há 10 anos atrás, está hoje, e ele tem a coragem, até pela estabilidade que lhe garante a legislação atual, de reclamar quando as coisas não vão bem, de brigar pela falta de um determinado antibiótico ou de um determinado equipamento de ultrassom, para citar alguns exemplos. Mas quando você terceiriza, o indivíduo que está lá, ele vai para dar o seu plantão, por exemplo, e não estará lá no outro dia, ele não tem vínculo, é uma vinculação por PJ. Ele não pode reclamar. O que ele faz é não volta para dar plantão no outro dia e será rapidamente substituído. Entendeu? O chefe dessas organizações sociais, eventualmente, recebe uma quantidade enorme de dinheiro para fazer esse sistema funcionar. E a gente vê isso na prática acontecendo. Quer dizer, problemas surgem por nós. Nós somos os geradores de problemas, eu falo aqui entre aspas, porque nós somos os grandes fiscalizadores desse funcionamento lá dentro. Né? Um segundo aspecto é em relação não só à qualidade do profissional que está lá. Quer dizer, se você faz carreira num serviço, o teu cliente tem a garantia de que quando chega lá, aquele indivíduo... Opa! Doutor Jacques caiu. Voltou agora. Voltou. Você estava falando no segundo aspecto, Jacques. A primeira, a perda da visão crítica, já que a pessoa é PJ, o profissional é PJ. A segunda é a qualidade do serviço, é isso que você falava? São profissionais de carreira que foram selecionados na entrada e foram selecionados ao longo do tempo de permanência no serviço público. E esse profissional vai adquirindo experiência. A minha equipe, por exemplo, da terapia intensiva institucional do hospital, tem uma média de tempo de trabalho bastante razoável. Isso significa que nós estávamos lá, eu estava lá quando tivemos a epidemia do vírus H1N1, da influenza. Nós estávamos lá quando tivemos agora, recentemente, a de febre amarela. Éramos ali à frente. Isso faz com que, diante de um novo desafio, uma equipe experimentada possa funcionar como farol, como orientador nas condutas. Já tem know-how, né? Já tem know-how. Já tem know-how. E isso você não compra, Franklin. Isso você adquire e você forma. Nós somos centros formadores de médicos e enfermeiros, com residência médica. Nós temos médicos, e o Joel citou aqui a repercussão que essa movimentação está tendo no país inteiro. Isso é por conta da capilaridade que os profissionais formados nessa instituição têm e da importância que eles têm na manutenção dos serviços de infectologia no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Nós temos desde professores no Acre, o Tião Viana, por exemplo, foi médico residente da nossa instituição, para citar apenas alguns nomes conhecidos. Né? Quer dizer, o Emílio Ribas é referência no país, né, Jacques? Vamos continuar falando desse problema que envolve o Hospital Emílio Ribas, mas agora eu quero fazer um convite para você, ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo.
No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Lembrando que você pode também assistir às lives do Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Para isso, repito o nosso endereço, Observatório 3 em numeral Setor. Agora, voltamos com o Franklin Valverde com mais informações, dicas e perguntas para os nossos dois entrevistados. Perfeito, João. Eu quero falar sobre o nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor. E eu inicio fazendo um convite para que todos visitem o nosso site, né? É observatório3setor.org.br, e lá você vai encontrar uma série de matérias bastante interessantes e importantes para serem lidas, como, por exemplo, em meio à pandemia, a fome volta à mesa dos brasileiros. Essa é uma matéria que está sendo bastante lida no nosso portal. Além dela, nós temos também uma outra que é 7 símbolos da luta pelos direitos humanos no mundo. Ou seja, a luta pelos direitos humanos não é só uma questão brasileira, ela está no mundo inteiro. E essa matéria também ela tem um bom índice de leitura. E eu queria dar um destaque especial hoje, uma matéria que fala o seguinte: Mulheres nas Ciências, os desafios e conquistas de ontem e de hoje. Essa é uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima e que mostra o papel da mulher na ciência, né? E ela trata do quê? Trata da Marie Curie, a primeira mulher a receber um Nobel e a única pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, uma em química e outra em física. E o papel dela foi importantíssimo. Ela foi a pioneira sobre a radioatividade e os elementos químicos do polônio e o rádio, né? Foram descobertas dela, e essas pesquisas foram fundamentais para o surgimento da radioterapia, né? Que o professor Jacques, por exemplo, trabalha, né, diretamente com essas questões no Hospital Emílio Ribas, que é importante no tratamento do câncer, né? E também para a utilização do raio-x, né? Que o professor Enzo também utiliza nos seus trabalhos aí, né? Na parte odontológica. Então é bom destacar, né, a importância dessa mulher e das mulheres de maneira geral no desenvolvimento da ciência, que muitas vezes elas são ignoradas ou esquecidas e não dado o devido valor ao papel das mulheres no trabalho da ciência, Joel. E aproveitando, já que você passou a bola para mim, eu gostaria de fazer uma questão, né, ou até aprofundar uma questão com o Jacques e com o Enzo, né? Essa questão da terceirização, né? Eu gostaria de entender um pouco essa lógica que eu até hoje não consegui entender. O Estado tem uma verba destinada a aplicar num hospital, por exemplo. Vamos usar o exemplo do hospital que está sendo discutido aqui no programa de hoje, né? E com esse dinheiro ele aplica em várias áreas desse hospital. No entanto, ele vai terceirizar o serviço, né? Então, esse dinheiro que ele teria para aplicar no hospital, que eu entendo, né, que ele vai pegar uma outra verba, o dinheiro que ele teria para aplicar no hospital, e vai pagar uma empresa, né, vai terceirizar esse serviço. Só que essa empresa que vai ser terceirizada, ela vai retirar uma parte desse dinheiro, né, para o próprio sustento da sua empresa, para o seu lucro, o que está justo dentro de uma sociedade capitalista. Isso não é problema algum. Agora, do ponto de vista do Estado, eu não consigo entender. Se nós tínhamos, por exemplo, 100 para investir e eu passo 6 para uma empresa, ela só vai investir 90, que vantagem a população leva nisso? Eu queria entender essa lógica, onde é que está o pulo do gato, né, nessa história, né? Eu comecei com o professor Jacques, agora eu começo com o Enzo. O Érico. Como é que se explica isso? Érico, perdão, o Érico. Perfeito. Bom, esse é um tema que se arrasta e que vale a pena a gente destacar um momento só para falar disso, né? Para poder explicar no detalhe e trazer as respostas para o grande público para essas questões que você traz, Franklin, muito bem elaboradas, aliás. Aí envolve, Érico, um conceito de privatização, né? Que está sendo muito difundido no nosso país de uma maneira um pouco, na minha opinião, equivocada, mas eu queria ouvir você.
Perfeito. Na verdade, não está posto assim na política, né, no modelo, por assim dizer, mas na prática prega algo parecido com isso, sim. Isso é produto daquela política neoliberal lá de meados da década de 90, do Luiz Carlos Bresser Pereira, vocês se recordam. O modelo de gestão de organizações de saúde no terceiro setor nasce a reboque das iniciativas da Ruth Cardoso, vocês se lembram, com aquelas ações do Comunidade Solidária, e por volta de 1997, 98, surgem as primeiras legislações que dão cabo da formalização destas organizações atuando em parceria com a administração pública. A motivação na época era o empoderamento da sociedade civil para apoiar o Estado em áreas onde observavam fragilidades, né? Saúde, educação, cultura, social, esportes, enfim, várias áreas subsidiaram essa iniciativa. E desde então a gente vê um crescimento exponencial dessas organizações nascendo pelo Brasil afora. Apenas 2 estados da federação não têm legislações que dão conta dessas possibilidades de parceria com organizações do terceiro setor. Cabe lembrar qual é a principal motivação para isso. Exatamente além do desmonte do Estado. A lei de responsabilidade fiscal, que, na verdade, traz um teto de gasto para a administração pública e oportuniza, então, uma espécie de desvio, né, a esta lei, na medida em que eu posso contratar essa organização, e isso não caracteriza gasto público ali, com contratação de pessoal, dentre outras observações, né? Há eu diria, um falso dilema. Enfim, e aí há espaço para críticas de todas as maneiras, de todas as possibilidades em relação à discussão sobre a eficiência gestora, né? Acredita-se que estas organizaçõões elas entregam mais resultado do que as organizações que são administradas pela própria administração direta, né? Enfim, há muito conteúdo acerca disso posto, né? E você acredita nisso, Érico? Que elas realmente têm mais eficiência? Pois é. Em que áreas elas teriam, se é que você acha que sim? Eu já observei de tudo, Joel. Eu já vi, sim, em organizações bastante comprometidas com boa capacidade de resposta, mas, ao mesmo tempo, e aí, em que pese todas as fragilidades da administração direta, na gestão dos recursos humanos, né, adequada, na capacidade de governar, né, no que a gente chama de governança das organizações, né, e eu estou muito alinhado com o que o Jacques trouxe, porque, de fato, não haveria necessidade de lançar a mão desse recurso se a gente tivesse um governo presente com capacidade de, fazendo valer o Triângulo de Matos, né? O projeto de governo da forma como reza a cartilha, com boa governança, com boa governabilidade para liderar seus projetos e um bom projeto para fazer valer a sustentabilidade organizacional e financeira da administração pública direta. Esses são alguns pontos para botar sobre a mesa do nosso debate. O Frank, dentro daquilo que você colocou, eu quero colocar mais uma informação. O governo do estado anunciou a contratação de 1.070 profissionais de saúde para reforçar as equipes de hospitais e serviços da administração direta na área de saúde. O objetivo é que os novos profissionais fortaleçam o trabalho realizado nos hospitais públicos impactados pela pandemia. A previsão é de que as contratações ocorram até dezembro, né? Até fim do ano. Bom, Jacques, em cima da colocação do Franklin, eu trago essa informação também. Provavelmente, esses profissionais que iriam ser contratados seriam PJs, né? Porque a contratação é rápida, para se fazer um concurso público demoraria? Não são não, João. Isso é um outro artifício que é utilizado. Eles são uma figura jurídica que se chama CTD, é o contrato por tempo determinado. É um tipo de contrato permitido pelo Estado e que garante que uma duração limitada esse profissional possa ser contratado pela administração direta. Em geral, o salário é muito baixo, o processo seletivo ele é sumário, por isso ele tem essa celeridade, né? Ele permite ser utilizado em regimes de urgência, mas ele não garante a permanência desse profissional, pelo contrário.
Isso é muito usado na área da educação, né? Professores são contratados por 2 anos nas SATECs, até na própria USP, né? Os professores. Exato. E logo depois acabou, tchau, e contratam outros e fica esse ciclo vicioso, né? É a mesma figura jurídica, a mesma origem a permissão jurídica, inclusive, para a área da saúde, foi trazida, o arcabouço jurídico foi importado daquilo que é utilizado na área da educação. O problema disso é esse que eu estou falando. Você não cria uma carreira, você não cria um profissional, uma área, por exemplo, especificamente a nossa, onde é um hospital de referência, onde a carreira é importante, até porque ela envolve ensino, pesquisa e assistência. Isso você não consegue terceirizar como empresa que amanhã não estará lá, por exemplo. O Érico falou assim, terceirização, mas eu vou dizer o seguinte, o Franklin citou, dá um certo dinheiro para uma organização social que vai prestar um serviço. Mas é pior ainda, Franklin, porque essa organização social, ela terceiriza o seu serviço também. Estamos falando de quarteirização. E, eventualmente, essa quarta quinteiriza, eu não sei nem qual é a palavra correta na língua portuguesa, a partir da quarteirização. Entendeu? Mas a gente sabe que isso é infinito. No final das contas, você tem uma cadeia de pessoas ou de entidades, né, ou de empresas ganhando dinheiro, né, que poderia ter sido aplicado diretamente na saúde se nós tivéssemos um gestor com capacidade de gerenciamento. Então, eu acho que essa evasiva dos governos, dizendo que vamos terceirizar porque é mais fácil o gerenciamento, é a assunção da própria incapacidade e incompetência de fazer esse gerenciamento. Afinal de contas, nós elegemos governantes para que façam esse gerenciamento. Ora, se ele não tem capacidade de gerenciar, que saia. Mas não que faça, não vou pagar para alguém fazer o trabalho para o qual eu fui eleito. E chama isso de otimização. Em relação às entregas dessas organizações sociais, é claro que em alguns setores isso aqui funciona bem, mas a gente fica refém da boa índole, da boa vontade, da honestidade de princípios dessas organizações sociais. Mas o que a gente vê acontecendo na maior parte das vezes é que os resultados, né, são cobrados dessas organizações sociais em cima de indicadores que são previamente pactuados. Por exemplo, pode ser tempo de permanência em UTI, por exemplo, para citar um exemplo. Né? Só que isso pode ser maquiado. Como? Uma organização social começa a internar pacientes que ela sabe que ficarão menos tempo internados. Então, fala assim, olha, letalidade, né? A mortalidade do paciente na UTI. Ora, se você tem uma organização social que controla tanto a enfermaria quanto a UTI num determinado serviço, ela faz o switch, ela fica trocando os pacientes. Pega um paciente sem maiores comorbidades na enfermaria, é a mesma organização, ela tem interesse nisso, tem profissionais que ficam só de olho nos indicadores, eles olham, ele dá uma pioradinha, qualquer problema que eventualmente não demandaria internação em UTI, passa a ter indicação em UTI, onde ele permanecerá um tempo suficientemente curto para impactar favoravelmente nesses indicadores. Então é muito fácil você conseguir esses números, que depois o governo mostra, e brande, mostrando, olha aí como melhorou a assistência. Você sabe que esse é um problema crônico no país, Jacques, Érico, né? O governo faz um programa para o governo, para atender às suas necessidades políticas e cumprir aquele mandato. O que precisa no país é um projeto de Estado, né? Com um corpo, seja na área da educação e na saúde, um corpo estável que dê uma resposta adequada para a sociedade brasileira. O Frank, temos 15 minutos, a conversa com os dois convidados passou rápido. Você tem mais informações aqui e depois a gente volta com eles para fazer mais perguntas. Perfeito. Na verdade, eu queria falar sobre as campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Nós temos uma campanha que é importante, que é o Observatório em Movimento, né, que é uma iniciativa que tem como objetivo ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para dar sugestões, dicas de como melhor viver após pandemia, né, ou a própria pandemia que estamos, espero, né, no final dela, né, porque já que a partir do momento que está avançando a vacinação, né, a perspectiva, pelo menos, é mais positiva de que o final dessa pandemia esteja próximo, né, talvez não no mês que vem, claro, não estará, né, mas num futuro um pouco mais próximo do que estava um ano atrás. Né? E para você ter essas informações, convido que entre no site do Observatório, observatório3setor.com.br.
o 3 em numeral, e lá tem as dicas desses especialistas. E a outra campanha que eu quero dar o destaque é o Apoio Terceiro Setor. O que vem a ser o Apoio Terceiro Setor? É uma ferramenta, é uma plataforma online, né? É uma ferramenta de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para você saber mais, convido que entre em apoio3setor.org.br, o 3 também em numeral. E também aproveito para convidar todos e a todas que nos visitem em nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, assim como no YouTube, Joel. Muito bem. Érico, eu quero te ouvir a respeito do projeto de Estado e projeto de governo. Antes de começar o programa, você falava que teve uma experiência de trabalhar no governo. Qual é a grande deficiência de você ter um projeto de governo não de Estado? Em grande parte, os governantes recém-chegados carecem de um conhecimento sobre o que está posto como política de Estado, né? E os desafios que ele ali tem para liderar o desenvolvimento dos seus projetos, né? Muitos gestores carecem não só desse conhecimento do objeto, mas a fragilidade, dentre outros aspectos, né? Muitos são indicados pela via político-partidária e não necessariamente têm exato domínio, né, dos objetos que vão cuidar. E isso, para mim, é, de fato, uma das verdadeiras causas dos problemas que a gente observa, por exemplo, na área da saúde. E eu falo isso por conhecimento de causa próprio, né? Quando eu cheguei na gestão, eu sabia muito da atuação como profissional de saúde, né, em meio ao meu histórico de atuação lá na linha de frente, mas não conhecia muito sobre gestão. Então, a discussão sobre gestão, sobre o que deve ser feito na gestão e o que se faz na linha de frente, ela é completamente diferente, né? Então, é preciso cuidar destes gestores, com apoio técnico, gestor, sobretudo, para que eles possam desenvolver projetos que façam sentido para as pessoas, para quem a gente atende as suas necessidades. E a ideia, e a política de Estado, como está posta ali, ela deve nortear as práticas dos governantes do momento, né? Enfim, esse é um outro papo bem importante, porque, como se não bastasse, né, Joel, a cada 4 anos a gente vive governos historicamente que se sobrepõem historicamente, né, havendo uma solução de continuidade. E isso não só expõe os governos, como fragiliza a política de Estado propriamente dita, né? Colocando em xeque, né, o jeito de fazer. Esse assunto está no centro das reivindicações e da fala do Jacques, né? Porque se fosse nós tivéssemos um projeto de Estado aqui, o corpo estável lá seria aumentado através de concursos públicos. Como não é de governo, tem essa iniciativa provisória, que não acontece só aqui, não. É em todo o país, né? Perfeitamente. E isso é o que a gente precisa discutir como sociedade. O que é que a gente acredita que é de fato mais valioso, né, na capacidade de responder às suas necessidades, né? Que SUS é esse que a gente quer exatamente? Um SUS sustentável, com uma assistência competente, digna de nota, ou um SUS que se apresenta frágil na sua execução e que não se sustenta financeiramente, como se não bastasse, né? Porque ele tem políticas descontinuadas, né? Políticas públicas descontinuadas a partir da cabeça de cada governo que assume, né? Seja municipal, estadual e federal. Franklin, 8 minutos de programa, passou rápido. Eu quero o seu destaque final e depois passo o tempo para os nossos 2 convidados encerrarem o programa. Perfeito. Rapidamente, João, eu acho que o caminho é por aí, defesa a políticas de Estado. E dentro dessa política de Estado, acho que todos e todas devemos defender a existência e a continuidade do SUS. Nesta pandemia, apesar de todos os problemas que nós tivemos, se mostrou essencial. Se nós não tivéssemos o SUS, a tragédia no Brasil estaria superior aos mais de 600 mil pessoas que morreram. Então, viva o SUS! Muito bem. Érico, eu começo com você. Eu queria o seu destaque final, que de mais importante
você gostaria de deixar registrado a partir do tema do nosso programa? Valorização do SUS, projetos de Estado ou não de governo, enfim. O que você mais importante gostaria de deixar, até a tua experiência, que você já trabalhou no Estado, você tem uma startup que inova nas realizações, provocando a capacitação de profissionais na área de saúde, enfim. A gente vive, Joel, um cenário de extrema fragilidade social, expectante pelo que há de vir no futuro próximo, muito embora as perspectivas sejam mais positivas, com o aumento da imunização por 2 doses da maioria da população, né? E de fato, restam para nós alguns desafios como gestores do SUS, como gente que ajuda, né, que se põe como público apoiando os gestores na conquista dos melhores resultados. A gente tem um SUS em xeque e na expectativa por esse segundo momento, né? Para ser bem pontual, a gente tem uma outra epidemia em curso de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, e em razão destas pessoas terem ficado perdidas no tempo e no espaço, distantes dos serviços de saúde, e que demandam um protagonismo e uma atitude bastante importante, sobretudo dos colegas que atuam nos níveis da atenção primária à saúde do SUS dos municípios, né? Houve uma baixa do número de exames e procedimentos, uma redução extraordinária e que demanda, por sua vez, bastante planejamento, bastante reflexão sobre esse orçamento que os municípios vão colocar em prática para promover cuidado com essas pessoas. Esse é um dos principais pontos de atenção, sem falar de toda a demanda, né, de transtornos mentais, que é dessa outra epidemia que se encontra em curso já de algum tempo e que assumiu conotações dramáticas no transcurso da pandemia. Então, esses são alguns pontos que eu acho que vale a pena sobressaltar nesse instante, para a gente poder cuidar de quem cuida, olhar com carinho para esses gestores à frente dos seus projetos, bem como dos trabalhadores que atuam na linha de frente. E viva o SUS! Se não fosse isso, certamente a gente não teria suportado toda essa carga dramática de situações que a gente viveu durante esse último ano, durante esse tempo, né? Jacques, suas considerações finais. Agradecendo você, Érico, novamente pela entrevista. Foi um prazer falar com você. A equipe do Emílio Ribas fez uma mobilização, reuniram-se na semana passada. Se você quer deixar registrados os próximos passos desse movimento, mas enfim, para encerrar sua participação no nosso programa, o que mais importante você gostaria de deixar registrado? Bom, então acho que, de novo, fazendo como Chagall faria, eu vou pintar a minha vila e com isso eu estarei pintando o mundo, né? Eu vou falar do Emílio Ribas, que é o meu quintal, e ele é emblemático do que está acontecendo no resto, né, dos equipamentos públicos. Esse é um movimento muito fácil de ser defendido, Joel, porque ninguém aqui está falando de salário, apesar de serem muito baixos, ninguém está pedindo nada para si. Os profissionais só estão querendo garantir que as gerações futuras tenham o mesmo nível de excelência e diferenciação nesse atendimento que tem hoje. Isso se dá por concurso público, é tão simples. Nós estamos pedindo concurso público para que a carreira dos funcionários do Hospital Emílio Ribas continue lá, entendeu? Para que o hospital continue tendo a excelência que tem hoje. E não estamos pedindo nada para nós mesmos, entendeu? Do contrário, o que nós teremos é como uma Ferrari. O governo está colocando muito dinheiro nas aparências, na estrutura física. Quem passa no Dr. Arnaldo vê um hospital maravilhoso. E é verdade, ele recebeu todo esse investimento. Mas um hospital sem o seu corpo clínico é uma Ferrari com o motor de uma Brasília 76. Então, o que nós queremos é a Ferrari com o motor da Ferrari, como tem hoje. E não a Ferrari cujo motor foi trocado por terceirizações. Eu acho que eu termino aqui com essa figura de negócio para ficar bem claro a maneira como a gente está enxergando o que está acontecendo hoje por lá e estendendo-se para o resto dos equipamentos, onde for possível. E olha, lembrando lá o pintor, Chagall, vocês pintaram muito bem durante a pandemia o seu espaço, atenderam adequadamente a população. Parabéns pelo trabalho, viu, Jacques? O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Jacques Steinbock, que é médico e chefe da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Do Érico Vasconcelos, que seria um dentista, especialista em terapia comunitária. Há 17 anos ele atua na gestão do SUS, do terceiro setor e também da iniciativa privada. Ele é fundador da Universaúde, que é uma startup que inova nas realizações de ações, capacitações
e treinamentos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.